Você já parou para pensar por que algumas atitudes e palavras, mesmo pequenas, te incomodam tanto e conseguem te ofender tão fácil? Será que o problema está em quem fala ou está dentro de você? Hoje nós vamos entender, com base na psicanálise, o que realmente acontece quando nos sentimos ofendidos. E eu te garanto, essa explicação pode mudar a maneira como você lida com as críticas e com os comentários na sua vida. Agora, é importante você entender que muitas vezes esse seu sentir-se ofendido está ligado a algo natural de todos nós. É um mecanismo natural que muitas vezes está ligado a processos internos, como bloqueios, traumas ou lembranças lá da sua infância. Talvez você já tenha vivido isso. Alguém faz uma brincadeira, uma crítica ou simplesmente uma breve observação e de repente você se sente como se tivesse levado um verdadeiro ataque pessoal. E isso acontece com muita gente, pode acreditar. E a psicanálise tem um olhar muito direcional, simples e profundo sobre esse fenômeno. É importante você entender que o seu subconsciente guarda experiências, memórias e até mesmo feridas emocionais. E quando alguém toca nessas feridas, mesmo sem querer, a reação de ofensa surge em você. Olha um exemplo simples aqui. Uma pessoa que foi muito criticada na sua infância pode ofender-se facilmente quando alguém faz uma breve sugestão, dá um feedback ou dá um direcionamento. Agora, quem tem uma dificuldade ou insegurança com a sua aparência pode se sentir atacada ou até mesmo machucada com comentários que podem ser neutros, inclusive. Muitas vezes, não é a frase em si que nos machuca, mas a ferida antiga que ela desperta dentro de você. Eu vou repetir para você gravar muito isso. Se você quiser, pode até anotar essa frase aí. Muitas vezes não é a frase em si que nos machuca, mas a ferida antiga que ela desperta dentro de nós. Pensa aí na ofensa como um espelho. Quando eu e você nos ofendemos fácil, é como se o outro tivesse acendido uma luz dentro de nós, mostrando algo que ainda não foi curado, que está dentro, lá no interior, lá no inconsciente, precisando de um olhar, de um cuidado e de verdadeiramente cura. Agora é importante ressaltar aqui que isso não é aceitar ofensas reais, né? As pessoas se ofendem com coisas que não são verdadeiras ofensas, mas que de alguma maneira mexem uma ferida lá dentro, que muitas vezes não é o que o outro está dizendo, mas é algo que está lá dentro que só precisou ser apertado um botãozinho para vir à tona. Vou deixar uma prática simples aqui para você se analisar. Observe sua reação antes de responder. Faça essa pergunta para você. Por que isso me incomodou tanto? Isso vai ajudar você a trabalhar o seu autoconhecimento. E aí as reflexões que você faz e quando vier uma resposta do seu inconsciente, porque quando você pergunta ao seu inconsciente por que tal coisa acontece, ele vai te dar uma resposta. E a gente utiliza isso até para coisas boas. Quando eu quero algo de bom, eu sempre faço uma afirmação, que é mexer com o seu subconsciente, dar uma instigadinha nele, perguntando por que é que eu sou tão próspero? Por que eu sou tão feliz? Então isso ajuda muito nessas perguntas, não do tipo, eu nasci assim, sou assim. Não, por que eu me ofendo tão fácil? E logo você vai ter insights, reflexos do seu inconsciente. Escreva isso em um papel. Comece a anotar isso de forma ativa. Não simplesmente anote. Viva cada palavra e comece a identificar padrões que muitas vezes estão vindo do seu inconsciente, da sua criança ferida. Agora anota uma frase, eu até vou chamar isso aqui de frase de efeito do vídeo. Quanto mais você se conhece, menos os outros têm o poder de te ofender. Quanto mais você se conhece, menos os outros têm o poder de te ofender. Quando você decide não levar afronta para casa, não se doer por qualquer coisa, você vai ter mais autonomia
e vai sofrer menos. Agora eu quero que você anote aí algo que vai te dar um insight. Escreva aí, ferida narcísica. Eu não estou falando aqui do transtorno narcisístico, do narcisista em si. Eu estou falando de uma ferida narcísica. O que isso quer dizer? Todos nós temos uma imagem de quem somos ou de quem gostaríamos de ser. E quando alguém chega e toca num ponto que desvia a gente dessa imagem idealizada pela nossa mente, pelo nosso inconsciente, e mesmo que essa pessoa faça sem querer, é como se ela pegasse um tecido fino e sensível e rasgasse. Imagina aí, um tecido fino rasgando com facilidade. É por isso que uma simples discordância parece um verdadeiro ataque aos valores que você mesmo pré-estabeleceu na sua mente, mas está ferindo a imagem que você idealizou de forma despretensiosa da outra pessoa e até mesmo inocente, mas que para você é um ataque à sua autoimagem. Melanie Klein, que foi uma psicanalista austríaca, ela dizia que nesse instante, quando alguém fala algo pra gente, sabe, esse tecido fino que se rasga, como em um ataque, nesse instante, o nosso eu idealizado sente-se ameaçado. E aí a gente defende essa autoimagem, quer se defender a todo custo. É uma reação de proteção da sua mente inconsciente. Uma vez que ela se sentiu ameaçada, ela vai se defender. E aí, as maneiras como ela se defende podem ser diversas, mas eu posso te afirmar aqui que, na maioria das vezes, são reações que depois você vai se sentir até um pouco constrangido ou constrangida, a ponto de pensar assim, por que é que eu fiz isso? Por que que eu reagi desse jeito? Por que que eu me senti tão ofendido assim? Mas é algo inconsciente que se revela para defender a autoimagem construída de forma narcísica dentro de você. E aí surgem muitas situações que vão te deixar totalmente fora de si. É o que ela chamou de ansiedade persecutória. Já ouviu falar nisso? Ansiedade persecutória. É uma sensação desconfortável que você tem, que é uma sensação que você carrega não só de ser uma pessoa que não é querida, né, de não se sentir querida, mas de se sentir ameaçada a ponto de aquela pessoa que fez um breve comentário, um direcionamento de forma totalmente inocente ou até mesmo despretensiosa, você vê essa pessoa como uma atacante que quer te prejudicar e ela vai te prejudicar a todo custo. Então você reage para se defender. E é isso que faz essa ansiedade persecutória. Reação a um inimigo iminente. E isso vem da sua infância que foi ferida. E um outro psicanalista, Winnicott, ele disse que se na sua infância você não teve a segurança o suficiente para errar e ser acolhido ou ser acolhida, uma vez sendo a criança, se foi muito criticado ou se ao contrário foi muito validado, muito paparicado, filhinho do papai, filhinho da mamãe, sabe aquela criança que os pais até estragam de tanto que bajulam, né? Existem esses polos aí na criação dos filhos. Aquele que, de alguma maneira, os pais não dão a devida importância, essa criança cresce precisando de uma validação externa, né? Que ela não recebeu na sua infância. E aí existe aquele outro polo que é o pai que paparica, que o filho é o Deus da casa, ele é o rei da casa, né? Uma e outra maneira de criar, cria essas feridas na criança. A falta da validação e a validação extrema faz com que essa criança não tenha segurança o suficiente para errar, para viver com as suas próprias frustrações, com os seus próprios medos e vencê-los de forma natural. Isso o pai priva e aí a criança cresce de uma forma totalmente desequilibrada emocionalmente. E aí essa criança que cresceu sem saber controlar as suas próprias emoções e viver com frustrações sem se desmoronar. Você conhece pessoas assim que não conseguem lidar com frustrações
sem se desmoronar emocionalmente? Pois é. Então comece a educar o seu filho de forma que ele tenha as suas pequenas frustrações. Quando ele vai ao mercado, por exemplo, e quer comprar algo e começar a espernear, não fique com vergonha, deixe ele fazer o teatrinho dele, olhe bem nos olhos dele, baixa a altura dele, olhe nos olhos dele e diz assim: filho, isso chama-se frustração. E tá tudo bem. Você vai ter que aprender a viver com isso durante toda a sua vida. Agora, se o seu filhinho vai lá para a seção dos doces e compra o que quiser e você não consegue falar um não para essa criança, ela vai crescer com essas feridas a ponto de ser o dodóizinho, ser a pessoa que não pode falar nada para ela, ainda que seja uma boa colocação ali, um bom feedback, ela vai se sentir rasgada por dentro e não vai conseguir levar a vida. E nesse momento, não é o adulto ou a adulta que você pensa ser que está reagindo. É a criança interior que está ferida por falta de condicionamento, de uma boa conduta na sua infância pelos pais, ou pelos cuidadores, ou pelas pessoas que estavam com ela. Isso feriu essa criança a ponto dela não conseguir lidar de forma adulta com as frustrações. Aí essa criança que o tempo todo precisava provar que merece a sua atenção, que aí ela tem que se jogar no chão porque ela precisa do doce, ou aquela criança que vive o tempo todo pisando em ovos para que não haja nenhum problema, a ponto de quem olhar para ela e dizer: olha que criança perfeita, quietinha, educadinha e tudo mais. Isso leva a criança a ter uma necessidade de ser boa o tempo todo. E cresce virando um adulto que precisa da aprovação dos outros o tempo todo para não ser rejeitado. Então não é a cabeça do adulto, é a cabeça da criança, que precisava de validação, que precisava de direcionamento e que não houve agora. Ela está dentro desse adulto gritando por atenção e aprovação. E essa mente inconsciente dessa criança ferida acostumou a pensar que qualquer discordância do outro é um recado dizendo: você não é querida, você não é aprovada, você não é merecedora de estar aqui. Ou até mesmo, você não é boa o bastante. E hoje, quando alguém faz um comentário inocente, é a criança interior que vem para o palco e reage para defender o adulto de algo que ela pensa ser prejudicial. E ela reage do único jeito que aprendeu, fazendo birras, com medo de ser rejeitada, com raiva, quebrando coisas ou xingando as pessoas, ou também de uma forma mais, digamos que o oposto de tudo isso, se encolhendo, se anulando para não se machucar de novo. Não se permite avançar com medo de se machucar mais uma vez. Essa é uma parte sua que está esperando por um cuidado que não foi recebido do jeito esperado. E você pode agora acolher essa criança, você pode agora validar essa criança, você pode fazer sugestões, palavras de afirmações, afirmações, dizendo: por que eu sou tão especial, por que eu sou tão querido ou querida. Eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre a cura da criança interior ferida e tem inclusive um áudio para você acompanhar ali, né, de uma oração, de uma afirmação guiada, onde você pode estar em um momento onde você consiga lembrar de momentos da sua infância que você queira ressignificar para mudar a sua vida. Esse vídeo está aqui no canal dizendo sobre a criança ferida interior. Procura aí e depois você volta a me dizer o que você achou do vídeo. Agora eu te pergunto, qual foi a última vez que você se sentiu ofendido ou ofendida? E será que essa ofensa tinha mais a ver com a outra pessoa ou com algo dentro de você? Compartilhe aqui nos comentários. Eu vou adorar saber a sua percepção sobre isso. Agora, se esse vídeo aqui, de alguma maneira, fez sentido para você, deixa um likezinho para nós. Isso ajuda o YouTube a impulsionar o nosso conteúdo para mais pessoas que precisam de ouvir isso que você acabou de ouvir. Se você também ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Não se esqueça de ativar o sininho, porque tem muita gente que nos assiste, é inscrito, mas que de alguma maneira não ativou o sininho e o YouTube não está enviando esses vídeos
para essas pessoas. Se você é uma das pessoas que já é inscrita aqui no canal, que não está recebendo os meus vídeos, o YouTube está entregando muito pouco. Então eu vou pedir para você dar uma olhada aqui no canal, veja se você está inscrito e se tiver, veja se você está acionando todas as notificações no sininho, porque aí você recebe os próximos vídeos aqui do canal. Eu sou o Hermano, seu mentor de vidas e negócios, e eu posso te acompanhar em uma mentoria para que você possa destravar todo esse potencial que você tem. Então, se fizer sentido para você vir para uma mentoria comigo, aqui abaixo tem um link para você fazer uma aplicação e quem sabe você será escolhido para caminhar um tempo comigo, uma jornada de cocriação e de destravar todas essas feridas que podem estar aí te prejudicando. Eu te vejo em um próximo vídeo. Até lá!